Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto é Sistema Respiratório. Esta é a aula 2. Nesta aula nós vamos continuar estudando a respiração, especificamente a anatomia do sistema respiratório humano e a sua fisiologia. Nós já vimos na aula 1 os conceitos de respiração. Nós diferenciamos respiração celular de respiração pulmonar. Nós vimos, inclusive, os tipos de respiração ou sistemas respiratórios que ocorrem nos animais. Hoje, então, item 3, sistema respiratório humano. Os órgãos do tubo respiratório humano. Estudando, então, a estrutura do sistema respiratório humano, a gente começa com o nariz. O nariz apresenta dobras internas, elevações, se você considerar assim, também, que são as fossas nasais. As fossas nasais são estruturas elevadas ou saliências da mucosa nasal que promovem a filtração do ar e o aquecimento do ar. A filtração do ar é importante para que não entrem partículas sólidas, partículas que podem causar problemas respiratórios, micro-organismos que eventualmente nos causariam infecções também são retidos. O aquecimento do ar também promove a destruição de certos micro-organismos que estão presentes no ar, esporos de bactérias, esporos de fungos. O aquecimento do ar também é importante para que seja aumentada a velocidade de entrada do ar e que a distribuição de oxigênio aos pulmões seja mais rápida e eficaz. Faringe. A faringe é um órgão que se comunica, ou que é comum simplesmente ao tubo digestório e também ao sistema respiratório. Laringe. É na laringe que estão as pregas vocais. São dobras internas também da mucosa interna que reveste a laringe. As pregas vocais fazem parte do aparelho fonador. Elas dão função à voz, elas são responsáveis pela fonação. Traqueia. A traqueia é um tubo razoavelmente rígido, formado por discos cilíndricos. A traqueia conduz o ar para os pulmões. Antes disso, a traqueia se ramifica em 2 brônquios, um que vai para o lado direito, outro que vai para o lado esquerdo. Os brônquios, por sua vez, organizam a formação da árvore pulmonar. Essa ramificação dos brônquios, ela está na forma dos bronquíolos. Os bronquíolos são ramificações dos brônquios que já se encontram nos pulmões. As extremidades dos bronquíolos estão repletas de sáculos pequenos, então estruturas esféricas pequenas, aeradas, onde ocorrem as trocas gasosas. Esses sáculos pequenos, bem pequenos mesmo, são os alvéolos. Os alvéolos encontram-se nos pulmões, obviamente. É nos alvéolos que entra oxigênio, é nos alvéolos que sai gás carbônico, é neles que ocorre o processo que está aí aparecendo, chamado de hematose. Hematose nada mais é do que o processo das trocas gasosas. Então está aí uma figura para mostrar os órgãos do sistema respiratório. A cavidade nasal, está lá em cima, filtra e aquece o ar. A faringe, que é comum aos sistemas digestório e respiratório. A laringe, onde estão as pregas vocais, responsável pela fonação. A traqueia, que se ramifica em brônquios. E os brônquios, que se ramificam em bronquíolos. Os bronquíolos têm nas suas extremidades dezenas de alvéolos locais onde ocorrem as trocas gasosas. Lembre-se, o alvéolo é a unidade de funcionamento do sistema respiratório, porque é nele que ocorre a entrada e saída dos gases respiratórios. É nele que ocorre a entrada de gás oxigênio, é nele que ocorre a saída de gás carbônico. A gente tem aí um detalhe, então, dos alvéolos, os alvéolos pulmonares. Só para você ter uma ideia, dos tecidos chega aos pulmões o sangue venoso. O sangue venoso é rico em CO2 que foi produzido pela respiração celular dos tecidos. O CO2 precisa sair. O CO2 ele vai sair lá nos alvéolos. Ao mesmo tempo que sai CO2, entra oxigênio, tornando o sangue arterial.
o sangue oxigenado é um sangue arterial. Então, sai CO2, entra O2. Isto são trocas gasosas. Isso é o processo da hematose, que ocorre nos alvéolos pulmonares. Não se esqueça, a hematose, processo de trocas gasosas que ocorre nos alvéolos. A hematose também pode ser definida como simplesmente a oxigenação do sangue que ocorre nos alvéolos. Funcionamento da respiração. Como que esses gases são transportados, então, pelo nosso corpo, desde os pulmões até as células e vice-versa, das células até os pulmões? Começando com o gás carbônico. A maior parte do gás carbônico está na forma de íon bicarbonato HCO3-. O CO2 que está no nosso corpo nesse exato momento está sendo transportado pelos nossos vasos na forma de HCO3-. É que o CO2 reage com a água lá dentro das hemácias. Logo após a sua formação nas células, por conta do processo da respiração celular, o CO2 entra nas hemácias, reage com a água e forma ácido carbônico. O ácido carbônico se decompõe em íon bicarbonato e prótons H+. Esse íon bicarbonato, então, ele é resultado da formação do CO2. Ok? 7% do CO2 encontra-se CO2 mesmo dissolvido no plasma. Então, uma parte bem pequena do CO2 é realmente CO2, está livre no plasma. Lembre-se que o plasma é a parte líquida do sangue. 33% o restante, né, um terço praticamente do CO2, encontra-se combinado com a molécula da hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento respiratório ou simplesmente uma proteína de transporte de gases. Ela transporta também CO2. É claro que o principal gás transportado pela hemoglobina é o gás oxigênio, O2, mas ela também transporta um pouco de CO2. Ok? Gás oxigênio. 99% do gás oxigênio é transportado pela hemoglobina. Então, o oxigênio que entra nos nossos pulmões, lá nos alvéolos que eu acabei de te mostrar, ele entra nas hemácias imediatamente e se combina com a hemoglobina. A hemoglobina transporta o oxigênio desde os pulmões para todas as células do nosso corpo. Uma pequeníssima parte do oxigênio encontra-se dissolvida no plasma. É O2 livre, solto no plasma sanguíneo. Ok? Continuando então, olha lá. A ventilação. O processo da ventilação é realizada pelos músculos respiratórios e consiste, obviamente, na entrada e saída de ar. Os músculos respiratórios são os intercostais e o diafragma. Os intercostais, como o nome já diz, encontram-se entre as costelas. E o diafragma é um músculo exclusivo de nós, mamíferos, que separa o tórax do abdômen. Ele é um músculo respiratório que torna a nossa respiração um pouco mais eficiente, então. Muito bem. Entrada do ar. Na inspiração vai ocorrer a entrada do ar. Para que o ar entre, é preciso que ocorra a contração dos músculos respiratórios. A contração dos músculos respiratórios promove aumento do volume da caixa torácica e, consequentemente, entrada de ar. Na expiração ocorre o contrário, ocorre o relaxamento dos músculos respiratórios. Isso acarreta na diminuição do volume interno da caixa torácica e, consequentemente, na saída do ar. Olha lá, um esquema mostrando então, né? A gente tem aí o movimento do diafragma na inspiração. A sua contração faz com que ele se dirija para baixo. Isso promove aumento do volume interno, como eu disse. Se aumenta o volume interno, diminui a pressão interna. A diminuição da pressão interna da caixa faz com que o ar entre. O contrário ocorre na expiração. Olha lá, o diafragma, ele se dirige para cima, ele volta na sua posição de relaxamento, consequentemente o volume interno diminui. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Não é isso? São grandezas inversamente proporcionais. O aumento da pressão interna faz com que o ar seja expulso
da cavidade torácica. Esse é o processo, então, da expiração. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.